Pronto. Então vamos lá. Essa é a nossa aula sobre plantas e compostos para Dipana e Pachana, tá? Esse é um termo usado no Ayurveda, né? E talvez somente no Ayurveda a gente encontre, né, esse termo. Eu acho que nenhuma outra ciência médica use esse tipo de abordagem, né? Até porque ama é um conceito que a gente só vê no Ayurveda. Eu não sei na medicina chinesa, tá? Posso estar enganado, mas pode ser que também tenha, tá? Então, para essa aula, eu escolhi algumas plantas fundamentais que eu tenho usado bastante na minha prática e que são plantas muito importantes, tá? Para aumentar o Agni e digerir ama, tá? Então, para quem não sabe, ama é resultado de uma digestão inapropriada, é resultado também de uma digestão de emoções também, de uma má digestão das emoções também, excesso de informações, ah, algum outro fator externo também, por exemplo, envenenamento, algum tipo de vírus, bactéria, tá? Pode gerar ama ou sintomas de ama no nosso sistema, tá? E esse ama, ele tem certos atributos, certas características que vão gerar uma série de problemas no nosso sistema. Ele pode ser considerado até como um quarto dosha, tá? Então nós temos Vata, Pitta e Kapha, e ama também tem seus atributos, assim como os doshas. Ele é uma substância pesada, pegajosa, fria, ele tem um odor fétido. Esse odor fétido ele pode ser percebido, por exemplo, em um muco fétido, fezes com odor fétido, suor e por aí vai, tá? É pegajoso, né? Secreções pegajosas, densas, muco, corrimento e tudo mais. Ele vai produzir, ele vai produzir no corpo letargia. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí? Por gentileza. E ele tem os atributos idênticos ao Kapha, só que o Kapha tem o sabor doce, né? E, e ele, desculpa, ele tem o Kapha tem um odor adocicado e ele tem ama tem um odor ruim, tá? Ele vai produzir uma série de substâncias, uma série de condições no nosso sistema, tá? Obstruções nos shirotas, tá? Obstruções diversas, obstruções nasais, constipação, ah, algum outro tipo de obstrução, por exemplo, do suor, e por aí vai. Perda da força, sensação de peso no corpo, a pessoa fica, né, letárgica, fica cansada, inatividade de vata, ou os movimentos são prejudicados, tá? Perda do poder digestivo, ele é como um excesso de substância que vai apagar o nosso fogo digestivo, tá? É como se você estivesse colocando lenha demais num fogo muito baixo. Aí você cria essa condição de apagar esse fogo e, consequentemente, ama vai aparecer. Aumento da expectoração, salivação, outros tipos de mucosas e muco excessivo também, acúmulo de fezes, urina, anorexia e exaustão. Esses são sintomas de ama, né? Então, esse ama, ele precisa ser metabolizado e, particularmente, eu observo que pelo menos 99% das pessoas que vêm fazer atendimentos, elas têm ama e elas precisam passar pelo ama patiana antes de começar com um tratamento específico, né, para o dosha, dato, shrota e por aí vai, né? Então esse é um procedimento muito, muito importante, tá? Então nós utilizamos substâncias que têm o poder de aumentar o Agni, né, Dipana, tá? E de digerir ama, Pachana, né? Geralmente, o que aumenta o Agni é o sabor picante,
tá? E, para digerir ama, o sabor amargo. Ambas as substâncias picantes e amargas de potência quente, tá? Porque ama é frio, né? A gente precisa aumentar a Agni. Então é necessário que tenha fogo, tá? Então aí a gente vai escolher as substâncias de acordo com as suas características, que diferem, tá? A gente não vai escolher uma substância igual para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, os atributos das doenças são diferentes, tá certo? Então vamos lá. Aqui tem algumas dessas substâncias fáceis, né, da gente encontrar. O gengibre, erva doce, limão, haritaki, guduti. Mesmo essas duas últimas não sendo brasileiras, a gente encontra com certa facilidade aqui no Brasil, né? Até no Mercado Livre você encontra. Eu compro eventualmente lá com muita facilidade. São duas plantinhas muito, muito importantes para a nossa prática clínica, tá? O gengibre, erva doce e limão, todo mundo tem, né? É provável que todo mundo tenha isso em casa, né? E, além disso, existem várias outras, tá? Eu estou considerando aqui algumas das principais aqui, só para vocês terem uma ideia, né, daquilo que pode ser feito, né, com simplicidade. Então, o gengibre, ele é picante, ele é quente, o efeito pós-digestivo dele é doce, em especial o gengibre seco, tá? E o gengibre que é fresco, ele é um pouco mais penetrante, um pouco mais seco, tá? O guna dele é leve e untuoso e ele vai ter um efeito, né, que vai atuar como antirreumático, vai reduzir dores reumáticas, dores da artrite. Ele tem um efeito suavemente laxante, especialmente o gengibre em pó, tá? É interessante, né? Essa propriedade dele. O em pó é um pouco mais untuoso e o gengibre fresco é um pouco mais seco, tá? Então, o gengibre fresco vai atuar mais na parte de cima, quer dizer, ele atua em todas as partes do corpo, né? Mas ele tem um efeito interessante nessa parte. O gengibre, que é em pó, ele vai ter um efeito também mais para as partes de baixo, em especial esse efeito de ter melhorar a digestão ali, até do vata também, tá? Ele é afrodisíaco e pacifica kapha e vata por ser quente, né? A erva doce, outra plantinha maravilhosa que eu adoro usar na minha prática, ela é especial, tá? Ela é doce, picante e amarga, quente, fria, a gente pode considerar que ela é morna, tá? Digamos assim, não muito quente nem muito fria, ela é uma plantinha mais morna, tá? Ela também é doce no Vipac, ela tem até uma propriedade de ajudar na produção do leite materno também, tá? Por ser doce. Ela é leve, untuosa e penetrante e tem o efeito vata no loma, reduz gases, ajuda a esse movimento para baixo de eliminação de gases, fezes, né? Isso é esse movimento que a gente chama de anuloma. E ela pode ser considerada uma planta melhor para vata pitta, mas também para kapha também, tá? Especialmente se você associar ela com alguma outra substância, como o gengibre, tá? Bom, o limão também é uma substância, uma fruta maravilhosa, tá? Ela tem, assim, propriedades incríveis. Ele é uma planta ácida, ela é considerada como uma substância não quente, ou seja, ela tem um efeito de aumentar o Agni, mas ela não vai é, esquentar o corpo, tá? Ela é doce no seu Vipac, leve, ela é aperitivo, digestivo, carminativo e tridosha. Ela vai aumentar o Agni, vai aumentar a fome, vai melhorar a digestão, reduzir gases, tá? Então, ela tem propriedades incríveis, né? Ela pode ser usada assim, né? Ela é muito comumente usada, né? Até nos restaurantes, quando a pessoa quer melhorar a fome, o paladar, né? Então você usa ali o limão, né? Uma das propriedades do sabor ácido, né?
é também ter esse efeito vata anuloma, né? Ajuda o movimento para baixo do vata, tá? Então, é super, super simples, né? Qualquer um tem, qualquer um encontra, tá? Então, não é difícil de ser aplicado na prática, tá? Essas outras duas, o Haritaka e o Gudut, né? Também são incríveis, tá? Eu não conheço nada igual ao Haritaka ou ao Gudut que possa servir como substituto, tá? Essas duas, então, eu sugiro que vocês, eu sugiro que vocês sempre busquem tê-las em casa, na clínica de vocês, tá? Eu coloquei ali madura, né? Madura significa doce, tá? Eu esqueci de traduzir. Então, ela é uma planta que tem quase todos os 6 sabores, tá? Ela só não tem um sabor salgado. Uma substância que tem quase todos os 6 sabores, ela é considerada uma araçaia, tá? Porque a gente observa, né, que a bioquímica do Ayurveda, das substâncias, né, no Ayurveda, ela está presente nos sabores, tá? Cada sabor tem um efeito no nosso sistema. E uma substância com 6 sabores, né, ela é riquíssima em termos de propriedades terapêuticas. E é exatamente isso que a gente vê no Haritaki, tá? Ela é quente em potência, ela é doce no Vipak e leve e seca, tá? Vamos lá, ela é aperitiva, rejuvenescedor. Ó, esse atributo rejuvenescedor do Haritaka é mencionado no Ashtanga Hridaya, né? Como parte da nossa agora eu não me recordo, desculpa, se é no Ashtanga Hridaya ou no Charaka Samhita, como parte do nosso Ritucharya, tá? Ela é indicada, o uso dela é indicado com diferentes substâncias, tá? Com sal, com mel, com rapadura, tá? Em cada estação, o Haritaka é indicado com substâncias diferentes. Quem tem o meu livro pode ver lá que eu falo exatamente sobre isso, tá? Ah, por favor, gente, se alguém tiver com o microfone ligado, peço a gentileza aí de colocar no mudo, tá? Porque interfere aqui e atrapalha nosso andamento. Ela aumenta a inteligência, fortalece os sentidos, cura doenças da cabeça, dos olhos, do abdômen, do coração, obstrução dos shrotas, são os canais de circulação do corpo, da pele, problemas de pele diversos, asma, diabetes, hemorroidas, edema, doenças de pele, chamadas de custa, vermes, doenças do fígado e do baço, icterícia, disúria, anúria e várias doenças de Kapha e Vata. Tá? Ela é incrível. Recentemente, eu tenho usado essa planta para pacientes com gordura no fígado e tem um resultado fantástico, muito eficiente, muito rápido, tá? E ela provoca um movimento suave de desintoxicação do fígado, ajuda na liberação de enzimas, ajuda na liberação de toxinas que ficam ali, gordura, né? Pelas propriedades dela, né? Que é quente, leve, seca, né? Imagina um fígado gordo, obstruído, cheio de umidade, né? É exatamente o oposto do efeito do Haritaki, tá? Dentre várias outras condições também. O Gudut é outra panaceia maravilhosa, tá? Eu, particularmente, assim, nunca deixo faltar essas duas substâncias assim aqui na minha clínica, para Dipana Pachana, tá? Ele é picante, amargo e adstringente. Opa, doce, desculpa, gente, ele é doce e amargo. Eu coloquei aqui errado, tá? É doce e amargo. Eu não sei se eu troquei em alguma situação aí, com alguma outra planta, mas está errado aqui. É doce e amargo, tá? Ela é quente, o Vipak dela é doce e ela é uma planta leve. Ele é considerado tônico, adstringente, ajuda a absorver
substância, água, né? Depurativo, ajuda a limpar o sangue, o plasma, os tecidos do corpo. Ele é aperitivo também, promove o acne, é rejuvenescedor, um dos melhores rejuvenescedores que a gente tem no Ayurveda, e tridosha, pacifica os 3 doshas, tá? É incrível, incrível o efeito do guduti. O guduti é uma planta especial e ela foi muito usada na Índia e aqui também no Brasil, durante o Covid, tá? Eu usei bastante em pacientes com Covid, tá? E tem muitos estudos já publicados aí com relação ao Covid, né? E também para dengue, tá? Também é uma planta para dengue, que ela também tem um efeito febrífugo, né? Vai ajudar a melhorar a qualidade do Urasa, do Racta, né? Normalmente, na febre, né? A gente tem uma presença do Agni no plasma e no sangue. O Agni se desloca do sistema digestivo e vai para o plasma, né? E por isso que aumenta a temperatura do corpo, tá? Justamente para ajudar a metabolizar aquela condição. Ou seja, você tem ali um vírus, uma bactéria, o Agni está ali fazendo o seu papel, né? Ou seja, as defesas do corpo, né? É... As pessoas fizeram algumas perguntas aqui, essas aqui eu vou responder depois, tá? Vamos lá. Bom, agora a gente vai falar sobre alguns compostos, tá? O trífala, que é o composto das 3 frutas, né? O haritaki está incluído nela, a malak e bibitak, tá? Ela é considerada pelo Ayurveda o melhor rejuvenescedor do corpo. Cura doenças dos olhos, ferimentos e cura doenças da pele. Excesso de umidade nos tecidos. Olha só, eu queria destacar essa frase aqui, porque muitas vezes o trífala é usado de uma forma muito equivocada. Muitas vezes as pessoas usam o trífala indiscriminadamente para constipação, tá? E o que acontece? Se a constipação ela for por aumento de secura no corpo, e normalmente uma pessoa que tem tendência à constipação, ela tem ou desequilíbrio de vata ou prakruti vata, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque se você usa o trífala nessa pessoa, eventualmente uma vez ou outra, você pode até ter um movimento ali, melhorar o movimento peristáltico uma vez ou outra, mas depois, por ser uma planta, uma substância seca, ela vai gerar mais secura nessa pessoa, tá? E aí você vai ter problema, porque você vai constipar mais ainda essa pessoa, tá? Então, por isso, ela é útil em obesidade, diabetes, agravamento de cafa e do sangue, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Mais relacionado com o distúrbio de cafa e pita, né? A gente sabe que o sangue tem relação direta com o pita, né? O pita está presente no sangue, é o dato que tem relação com o pita, né? É o sangue, tá? Então, ele trata de doenças de cafa e do sangue. É útil em distúrbio de cafa, pita, ama, acidez excessiva e alguns outros, né? Como esses mencionados acima. O tricato também, né? São outros 3, né? Mas 3 picantes, né? Acima a gente falou do trifala, né? 3 frutas, e tricato, 3 picantes, né? Pimenta do reino, pípala e o gengibre. Esses 2 até às vezes são usados em combinação, o trífala mais tricato, tá? Ou separado, tá? E o tricato já tem um efeito um pouco diferente, né? Ele é um pouco mais picante, um pouco mais penetrante, enquanto que o trífala é um pouco mais amargo, absorvente, adstringente, tá? O tricato já é picante, seco, penetrante, tá? Ele cura a obesidade, asma, dispepsia, tosse, elefantíase e catarro nasal crônico, né? A gente observa, né, que tem uma atuação melhor nessa parte, né, do kapha, do sistema respiratório, do pranavaharashirota, né, por serem substâncias picantes, leves e secas, né, então ele vai atuar mais nessa parte de cima. Aquilo que é leve e seco, né, mais rapidamente é metabolizado e
esse fogo aumenta nessa parte de cima. Aquilo que é um pouco mais pesado tem um efeito mais de movimentar os doshas para baixo, assim como é o caso do limão, por exemplo, tá? Então, as substâncias, elas têm atributos, esses atributos, né, eles precisam ser entendidos, né, para que a gente faça o casamento apropriado de cada substância com a pessoa, tá? Então, ela é útil em distúrbio de Kapha, ama, distúrbios respiratórios e também aumento de peso. Muito fácil também, né, da gente fazer. Se não tiver o pípali, você pode fazer a pimenta do reino com gengibre também, tá? Entretanto, o pípali é uma substância única também, diferente de todas, né? Atua de uma forma incrível no sistema respiratório, é uma araçaia para o sistema respiratório, para o Pranavaharshirota, tá? Então, mas também não tendo ele, pode-se fazer com pimenta do reino e gengibre. Outro composto incrível, né? E aí você já tem um composto com muitas substâncias, né? Mais de 15 substâncias aqui, é o Yogaraj gugulo, né? O gugulo é uma resina de uma planta da Comifera mucu, uma planta incrível também. Ela é uma planta que a gente não encontra aqui no Brasil, entretanto, algumas farmácias de manipulação já têm usado o gugulo, tá? Usam ela como o nome da substância ativa, tá? Eu não me recordo exatamente qual é, tá? E aí você tem essa combinação, né, chamada de Yogaraj Gugulo, né? Tem várias combinações do Gugulo, várias. Tem o Yogaraj, Maha Yogaraj, tem Keshora Gugulo, Navak Gugulo e por aí vai, tá? Ele é excelente para distúrbios como artrite reumatoide, distúrbios de vata, parasitas, feridas, esplenomegalia, distúrbios abdominais, tumor gasoso, né, chamado de guma, distensão abdominal com constipação e hemorroidas. Ele tem um poder assim muito incrível de melhorar o acne, melhorar os dato agnes, né? Ou seja, melhorar a capacidade do acne dos tecidos, né? O gugula é extremamente penetrante, né? E aí a gente observa que também são usadas várias substâncias que promovem o acne, né? Como o titrac, né? O titrac é chamado de acne pelo Ayurveda, né? Então, é a substância melhor substância para promover o acne. E você tem várias outras substâncias com propriedades também, né, que promove o acne, cominho, ah, cardamomo e por aí vai, né? O sal de rocha, né, que tem um efeito também penetrante, um pouco untuoso, né? Aí você tem substâncias um pouco mais untuosas também, como tríbulos, você tem o trífala também e várias outras, tá? É, se usado com decocto de irasna, ou mesmo sozinho, cura enrijecimento das pernas, sinovite das juntas, dos joelhos, torcicolo, enrijecimento da mandíbula, otalgia e dor de cabeça devido ao agravamento de vata, né? Como eu falei, por ser uma substância que desobstrui os shirotas e aumenta os dato agnis, ele vai ser especial para o vata, né? A gente sabe que o vata tem relação direta com os shirotas, assim como o pita tem relação direta com os agnis e o kapha com os datos, né? Então, os canais de passagem, né, têm uma relação íntima com o vata, tá? Ele é excelente para regular a menstruação, auxilia a mulher fértil na concepção. Eu já tive uma experiência muito positiva nesse sentido também, não só com o uso do Yogaraj, mas combinado com outras substâncias, tá? É, então, esse aí é o Yogaraj Gugulo, tá? Uma substância incrível. Outro composto maravilhoso é o Medohar Gugulo, tá? Ele é um pouco mais penetrante e seco do que o Yogaraj, tá? Ele tem também uma atuação boa no dosha kapha, tá? Então ele é mais indicado medohar, né? Ou seja, significa que reduz a gordura, né? Medo é gordura, tá? Então essa combinação medohar gugulo é útil, tá? Em distúrbios do kapha, do meda dato e também de artrite reumatoide, chamado de Amavata, tá? Ele remove a obstrução dos canais e congestionamento,
melhora o acne e o metabolismo, reduz a gordura do corpo, diminui os triglicerídeos e o nível de LDL, do colesterol, dá alívio na constipação, reduz cafa, catarro e congestão, diminui o vata dentro do corpo e dá alívio a distúrbios vata também, tá? Obviamente, né? Se você usar, né, de forma inadequada, você pode ter problemas com vata. Então, ele é mais indicado quando você tem excessos nos tecidos, especialmente no tecido gorduroso, mas também pode ser usado para desobstruir os shirotas. Se a pessoa está muito cheia de ama, com o atributo pesado, você pode usar por um tempo. Pode usar por um dia, até uma semana, tá? É excelente. Nesse sentido, para Dipana Patiana, é fantástico, tá? E para obesidade, eu posso dizer que é o melhor medicamento. Ele também melhora inchaços na articulação, né? Como a gente vê, né? Que ele é leve, quente, penetrante, seco, tá? Então, ele vai tirar ama das articulações. Por isso, é útil em artrite, em gota, inchaço, gases, distensão e etc., né? Como mencionado no Baixagem Ratnavali, no capítulo de obesidade, Medoroga. Tá? Bom, tá aqui as referências, tá? Esses são os livros que eu usei, o Ashtanga Hridaya, Yoga Ratnakara, Bhava Prakasha, Baixagem Ratnavali e algumas outras referências mais modernas, incluindo o meu livro também, Fitoterapia na Visão do Ayurveda, um e-book também que está disponível, tá? Com bastante, com 44 plantas aqui do Brasil, tá? Bom, então agora eu queria perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida, se querem fazer alguma pergunta, eu vou responder aqui ah, as perguntas que fizeram, né? Como se toma o Haritaki, né? Depende, tá? Mas assim, de modo geral, se você compra o churna, que é o pó, você mistura na água morna, um pouquinho, né? Entre uma colher de café até uma colher de chá, mais ou menos, tá? Você pode usar uma, duas vezes por dia, dependendo da pessoa, dependendo da condição. Ah, e aí, normalmente, a gente usa antes das refeições, tá? Porque se a gente quer ter um efeito no Apana Vayu, né, que é, digamos, uma das propriedades mais importantes dele, né, de ajudar a eliminar as fezes, né, digere ama, elimina as fezes, né, de uma forma muito eficiente, né, ele tem ele é uma das substâncias usadas também para fazer viretina, né, que é aquele processo de purgação do fígado, de limpeza do fígado, né, então, em dosagens mais suaves, né, que é como essas que eu falei, né, a gente tem esse efeito de aumentar rapidamente o acne, ajudar na expulsão das fezes, né? E às vezes até ele amolece, se a quantidade for grande, né? For uma quantidade boa, e por isso ele é útil em constipação, por isso ele é útil em hemorroidas também, né? Onde a pessoa fica, né? O sistema digestivo está ruim, está sobrecarregado, né? Então ele ajuda nesse sentido, em várias condições, assim, né? Especialmente nessas condições que eu falei, tá? Onde se encontram essas duas plantas? Bom, essas plantas a gente pode encontrar em vários dos sites aí de venda. Mercado Livre você encontra muito facilmente, tá? Tem várias lojas também que a gente encontra com facilidade, tá? O meu livro, no meu Instagram, Mário_JP_Neto, lá na minha bio tem lá. Um dos links é do meu livro. Deixa eu colocar aqui no Instagram. No Instagram, @Mário_JP_Neto. Tá? Mas só vocês entrarem lá. Ué, não tá indo? Peraí. Pronto. Só entrarem lá e na link na minha bio, tá? O uso da folha de mamão está sendo muito falado. A Ayurveda indica em que casos? Nos casos de onde a gente tem uma baixa das plaquetas, tá? Por isso que ele é usado aí na dengue, justamente porque ele vai aumentar a contagem de plaquetas, tá? Ele é útil para outras coisas também, tá?
Mas, digamos assim, o uso mais falado hoje é justamente esse, né? Do aumento das plaquetas, tá? Mas tem outras utilidades. Lá no meu livro, eu falo sobre o mamão, e aí eu falo sobre a, a fruta, a semente, a folha, tá? E falo de outras frutas também, tá? É, Citrato pode ser usado para tratar fibromialgia. Vamos lá, muito importante, tá, gente? É, a gente não trata a doença, a gente trata a condição, tá? A gente trata o paciente, tá? Então, cada, cada condição, cada situação é um universo único. Apareçam aí, gente, mostrem o rostinho de vocês. Senão parece que eu estou falando para um monte de caixinhas pretas, né? Vamos humanizar esse encontro, que é um encontro online, por favor, né? Não estou falando com robôs, são pessoas que estão aí do outro lado. Eu sou uma pessoa que está aqui do lado de cá, né? Gostaria de estar presente aí com vocês, seria mais interessante, mas de qualquer forma a gente está falando, eu estou falando com pessoas de vários locais do Brasil, e não sei se tem outras pessoas de outros locais do mundo, né? Mas então, a gente precisa entender, né? Qual é a causa da fibromialgia? Tem obstrução dos schrotas, né? A fibromialgia ela tem causas que são diversas. Pode ser que seja por uma condição até mesmo de estresse, pode ser que seja por uma condição ah, falta de sono, né? Tem N possibilidades, né? Então a gente precisa entender, né? Qual é a causa dessa doença? Isso é o mais importante, tá? Se eu indico alguma loja para comprar plantas, olha, tem alguns locais aí, tem o Odias, né? Tem o Mercado Livre também tem, mas a gente encontra, né? Se digitar lá, a gente encontra com certa facilidade. Depois posso até ver assim com mais detalhe esse tema, assim, né? Mas é isso, né? Vocês querem? Eu queria mostrar aqui para vocês também, não sei que, a respeito do curso do Gaurav, rapidinho, para quem não para quem não está sabendo, né, tem um curso do meu professor, o Dr. Gaurav, não apareceu o meu livro aqui. Bom, vamos falar do meu livro, que ele já está aqui. Para quem não conhece o meu livro, esse aqui apareceu aí para vocês? Podem falar, até que eu não estou vendo o rostinho de vocês. Eu queria saber se... Apareceu sim, Mário. Beleza, Apareceu, sim. tá legal. Então, deixa eu falar um pouquinho dele, né? Esse é um e-book. Até quem fez a arte é a nossa amiga Su Monteiro. A arte muito bonita, né? Então, é um livro que eu fiz, assim, né? Pensando nos terapeutas, nos colegas aqui do Brasil, né? Devido às inúmeras aulas de fitoterapia que eu dei, né? Então, o Dr. Gay me chamou para dar as aulas de fitoterapia nos cursos de formação, então eu fui cada vez mais elaborando um material nos cursos dele, depois comecei a fazer um material cada vez mais completo, focando nas plantas aqui do Brasil, né? E aí eu escolhi 44 plantas fundamentais daqui e, é, e peguei vários aspectos fundamentais aqui, né? Disso que a gente chama de Dravyaguna Vijnana, né? Que é a parte de fitoterapia do Ayurveda. Então, eu falo desde o começo, né? Os principais elementos, os seus atributos, a relação dos elementos e seus atributos, as funções dos gunas, os sabores, rasa, vira, vipaka, prabhava, né? Tudo isso que a gente viu nas plantas agora, né? Preparações primárias e secundárias, aí a gente aprende a fazer os Panchavida Kashaya Kalpana, né? Que são suco fresco, infusão fria, infusão quente e por aí vai. São as 5 principais, né? E depois mais outras, que a gente tem óleos medicados, xaropes e substâncias compostas, tá? E muitos preparos aqui nesse capítulo.
Esse capítulo 3 é muito interessante, né, sobre o horário da administração dos medicamentos. Cada medicamento, dependendo da função, dependendo do diferente tipo de vaio, né, de vata que está, subdosha do vata que está agravado ali, a gente vai usar nesse sentido, tá? Definições farmacológicas aqui do Sarangandara Samhita, né? Ele tem uma classificação incrível também de plantas. E aí aqui uma classificação sobre plantas por sistema nervoso, digestivo, respiratório, etc. Plantas por função, ó, plantas que são astringentes, reduzem diarreia, carminativas e por aí vai, né? Então a gente vê, tem várias classificações diferentes, né? Para a gente poder ter diferentes formas e perspectivas de pesquisar essas plantas, tá? Aí as plantas, as 44 plantas, né? Que a gente tem aqui no Brasil, tá? São plantas fundamentais, né? Eu falo do guduche também, do gugulo, tá? E várias outras. No capítulo 8, a gente fala sobre as frutas. Como eu falei para vocês, eu falo sobre o mamão, sobre o coco, a tâmara e a uva passa. E, por último, aqui, inúmeras receitas, tá? São várias receitas. Então, só vou rodar um pouquinho só para vocês verem aqui como é que está a organização do livro, né? E depois eu queria mostrar essa parte das receitas para vocês. Ó, aqui a parte das preparações primárias, né? Que são os Panchavida Kashaya Kalpana, tá? Suco fresco, pasta de cocção, infusão fria, infusão quente, como fazer cada uma desses preparos, extremamente importante, né? Porque muitas vezes a gente, como é que faz o chá, como é que faz o suco fresco, como é que faz um óleo medicado? Tá tudo aqui, gente, tá tudo no livro. Eu coloquei exatamente por saber das necessidades do terapeuta ayurvédico ou do profissional fitoterápico, né? Como fazer os medicamentos, porque essa era uma necessidade que eu tinha também, né? E, enfim, e aí eu resolvi elaborar esse trabalho para que todo mundo tivesse acesso, tá? Aqui tem algo bem interessante chamado Taila Murchana, que é o processo de purificação do óleo, tá? Eu acho que provavelmente a gente não encontra isso em nenhum outro livro a não ser no Baixar de Ratnavali, tá? Que é como você purificar um óleo, tá? Então você usa substâncias que ajudam na purificação desse óleo, você tira substâncias que não são boas desse óleo e esse óleo se torna mais absorvível pelo seu corpo. É incrível, tá? Tem estudos científicos, inclusive, falando sobre isso. Aqui nesse livro, você clicando lá, a gente pode ter acesso a esses artigos, tá? Ah, aqui os horários de usar os medicamentos, tá? Só como eu falei para vocês aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui sobre medicamentos para distúrbios de Apanavaio. Olha aqui, ó. Antes das refeições, distúrbio de Apanavaio, como o Haritaki, tá? E todos as outras formas de usar, dependendo do tipo de distúrbio, tá? Aí, Anupana apropriado, né? Para distúrbio de vata, Anupana untuoso, quente, né? E por aí vai, tá? Ah, aqui, bom, deixa eu passar direto lá para o. Aqui tem as diferentes classificações das plantas, das substâncias, tá? Classificações de pontos de vista diferentes. Essa lista de plantas, né, para Dipana Pachana, ela é maior aqui no meu livro, tá? São várias, tá? A gente tem também, além dessas que falamos, a gente tem o pípali, cominho, coentro, açafétida, alho, tulasi, titraque, outros compostos também, amapachak, titracade, ringostaque, vários compostos, tá? Aqui, né, a parte das plantas, classificação das plantas, usos das plantas, alguns efeitos, alguns estudos científicos, tá, que a gente pode ter acesso clicando aqui. Tá? Usos, né? Eu procurei colocar usos de diferentes autores, diferentes perspectivas. Então a gente vê que, ó, olha só,
Só da paragita, né? Que é também considerada Chanca-Pusp, né? Ó, a gente usa a semente de várias formas diferentes, as folhas, ó, de várias formas diferentes, a flor de várias formas e a haste também de várias formas, tá? O araguada, que é a chuva de ouro, uma planta maravilhosa, a ashwagandha e várias outras. Tem algumas indianas, mas o resto tudo é daqui do Brasil, né? O bringarage a gente tem muito fácil aqui no Brasil, Titraque encontra fácil aqui, romã e por aí vai. E lá no final, o que eu queria mostrar para vocês sobre a, a nossa farmacinha, né? Farmacinha do terapeuta, né? Como fazer diferentes medicamentos, né? Os terapeutas têm muita dificuldade, muitas vezes. Como é que faz isso? Como é que toma isso? Então, tudo vocês vão achar aqui no livro, tá? Infusão. Aí tem forma de preparo da infusão, infusão fria, por exemplo, da araguada. Eu pego infusões importantes e coloco no livro, né? Infusão quente, da erva doce. Como que prepara? Infusão mista, tá? Decocto de gengibre, decocto misto para distúrbios respiratórios, suco fresco, suco de babosa com cúrcuma, excelente para tratar de problemas de pele, regular a menstruação, acne, colesterol, leite medicado com alho, excelente para vata, distúrbios abdominais, pó, tá? Pó da casca de romã, excelente para Graham, né? Síndrome do intestino irritável, composto da romã com outras ervas, tricato, como faz, ó, mas são várias fórmulas. Então, todas as fórmulas base fundamentais estão aqui no livro, tá? Então, para que vocês possam saber fazer N preparos com aquilo que a gente tem aqui. E por último, as referências, tá? São essas as referências bibliográficas, são mais de 15 referências fundamentais, referências antigas e referências modernas, tá? Então, são referências aí. Foi um trabalho de pesquisa assim que eu fui fazendo ao longo de pelo menos 5 anos, tá? E, enfim, tá aí disponível para vocês. O pessoal está gostando bastante, bastante, tá? Quem tá. Tem os depoimentos lá no meu Instagram também. Quem já. Quem já. Não sei se quem está lá no meu Instagram, dá uma olhada lá depois. Tem os depoimentos nos destaques, né? Pessoal, até o pessoal, né, os terapeutas aí que já estão, né? Laura Pires comentando, Matheus, do Vida a Vida comentando, muita gente falando. Boa noite, Mário. Deixa eu ver aqui. Para aliviar os sintomas da quimioterapia, é aconselho usar panaceia? Olha, depende do sintoma da quimioterapia, tá? Mas pode ser, especialmente o enjoo, pode ser muito bom, tá? Pode ser muito útil, tá? Boa noite, Mário. O que poderia ajudar para diminuir nódulos na tireoide? Geralmente, substâncias que são desobstruidoras, né? Em especial aí os gugulos, né? São extremamente importantes, né? O Cantianara gugulo é uma substância muito boa nesse sentido, tá? Cantianara gugulo, tá? A Manuela respondeu aqui. Ah, das plantas, você fala das punks? Não falo das punks porque esse não é um livro assim, é um livro mais voltado para a prática dos terapeutas, tá? Não que as punks também não sejam utilizadas, mas assim, o meu intuito era falar das plantas medicinais usadas de diferentes formas para fazer uma patiana, xamana, panchakarma, tá? Por quê? Porque é necessário, né, a gente fazer a Ayurveda aqui no Brasil, né? Então, esse foi o intuito do meu trabalho, né? Trazer cada vez mais um olhar local, né, para aquilo que a gente tem aqui, né? Então, para a gente não ficar à mercê de comprar só medicamentos que vêm da Índia, importar medicamentos, né? Obviamente que tem medicamentos que não têm iguais, os gugulos não têm iguais. Então, se a gente puder comprar, compre, porque realmente não tem nada igual. Eu sempre tenho os gugulos aqui, como eu falei para você, o Yogaraj, Mahayogaraj, Medoha Gugulo, e por aí vai, e alguns outros, tá?
O meu livro tá lá no link na minha bio, tá? A Tatiana respondeu aqui, tá? O que mais, gente? A mistura de ervas também? Não entendi. Se a Manuela puder, sinto falta disso. Mistura de ervas? Que ervas? Não entendi, Manuela. Você quer falar? Ela tá aí ou já foi embora? Acho que já foi, né? Deixa eu ver aqui se está na outra. Ah, a Manuela tá aqui, mas não quer falar. Vocês querem fazer mais alguma pergunta, gente? Aproveitem. Alguma dúvida, esclarecer alguma coisa. Então, bom, enquanto vocês não perguntam, se quiserem perguntar, aí podem abrir o microfone e perguntar. Se quiserem levantar a mãozinha, a gente fala, tá? Só falando para vocês, lembrando aqui que dia 23 e 24 de maio vai ter um curso incrível com o Dr. Gaurav, tá? Meu professor, vem de 5 gerações de médicos ayurvédicos na família. Ele tem um conhecimento incrível, incrível mesmo, tá? Ele é uma pessoa muito simples, mas tem um conhecimento incrível do Ayurveda, tá? E a família dele também é uma família especial lá na Índia, tá? Eu já tive lá e pude ver como é que as coisas funcionam lá, com tudo aquilo de possibilidades, aquele universo enorme de plantas e substâncias e compostos, né? O pai dele tem uma farmácia que fica do outro lado da rua, da clínica dele, então ele tem tudo lá, tem acesso a tudo. Então, todos os medicamentos dificílimos que a gente nem conhece aqui no Brasil, ele sabe. Ele é um grande conhecedor dos textos, assim, né? Ele fala os sutras, né? Qualquer coisa, ó, vai lá no sutra tal e lê a respeito disso. Ele tem uma capacidade assim enorme, né? É um grande Vaidya mesmo, tá? E esse curso está incrível, muito, muito bacana. Esse, se não me engano, eu acho que é o quinto curso para profissionais de Ayurveda, tá? Sneha Vidhi, que é o processo de oleação, né? Como a gente usa substâncias para fazer Snehana interno, que é um procedimento muito importante para o Ayurveda, tá? Extremamente importante, especialmente em distúrbios, né? Onde há vata, tá? Mas também para fazer preparação do Panchakarma, tá? Então, o Snehana é extremamente importante. E aí, no curso, a gente vai falar, ele vai falar sobre várias das substâncias, vários dos tipos diferentes de preparo, como fazer, quais as indicações, contraindicações, o ponto de saturação, né, quando passou, o que fazer quando passou, enfim, é um universo assim enorme, tá? E o curso está incrível, tá? É, Então, o link também está lá na minha bio, lá no meu Instagram. Eu vou depois botar lá no grupo para vocês também, tá? Aproveitem aí, porque ir para a Índia é muito mais caro, tá? É muito mais barato você fazer um curso aqui com um Vaidya, e um Vaidya, ó, um detalhe importante, nenhum outro Vaidya fala português. Nenhum. Nenhum outro Vaidya fala português. O Gaurav é o único Vaidya que fala português, tá? Então, o curso vai ser totalmente em português. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que se você tem um curso que é traduzido, você vai dar a metade da matéria. Então, se você tem um curso que é falado em português, esse curso vai correr é, a hora certa, tá? Ou seja, a hora cheia, né? Não vai ser metade da hora, né? Quando você tem tradução, você fala uma vez e repete na outra língua. Então, você já corta a metade do tempo ali, tá? Então, vai ser em português. Ele está falando português por conta do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil, né? Todo ano ele vem para cá, faz cursos, consultas. Agora a gente está com a mentoria também. Essa mentoria é provável que ela comece a acontecer de forma mais perene, assim, né? Mais frequente, tá? E outras coisas também que vão acontecer aí, né? Com o programa que eu estou estruturando aí, um programa avançado para os terapeutas também. Além de tudo isso aí que a gente está fazendo, tá? O pessoal fez mais algumas perguntas aqui. É, Misturas, quando elas se anulam ou favorecem? Desculpa não poder interagir. Não entendi a pergunta.
quando elas se anulam ou favorecem, né? Geralmente, assim, bom, vou responder assim o que eu entendi. É, as substâncias, quando a gente vai utilizar duas substâncias, né? Muitas vezes a gente quer um efeito potencializador, né? Vamos supor, eu estou usando duas ou mais, né? Tricato, né? Por que que eu estou usando tricato? Por que eu estou usando três, né? Porque a gente está usando três picantes que têm efeitos diferentes, tá? Então, quando a gente está fazendo isso, você está potencializando o sabor picante dessa planta. Agora, você vê que os compostos que o Ayurveda usa, tem 20 plantas, né? Então, cada combinação dessas, né, vai ter um efeito diferente, tá? Obviamente, né, que tudo deve ser utilizado e pensado para aquela condição, tá? Alguma erva para aliviar sintomas de alergia a pelo de gatos, quando você precisa viver na mesma casa que os gatos. Bom, essa é uma condição, Pri, não é assim, na verdade, não é o pelo de gato em si, né? Você tem um reagente assim externo, né? Mas quando a gente tem uma alergia, você já tem uma condição interna, tá? Que está ali no rasa e no racta dato, tá? Obviamente, se for muito pelo, né, aí, né, é mais difícil, né? Mas normalmente eu, pelo menos pela minha experiência, né, quando a gente trata a pessoa e, digamos assim, o local específico onde é que aquilo está gerando problema, no caso, urasa, né? É, muitas vezes essa alergia melhora, tá? Eu já vi muitas alergias, não só de gato, tá? Mas alergias de outras condições melhorarem, tá? Porque o fator externo, ele é só, digamos assim, um reagente, né? A condição, ela está dentro da gente, né? Ele só aquele que desencadeia o problema, né? Mas a questão mesmo está ali, instalada ali dentro do nosso corpo. A gente precisa entender isso e eliminar essa causa do problema, tá? É, o curso é presencial, tá? Venham para Brasília, será um prazer receber vocês, ver vocês pessoalmente, tá? Vai ser no sítio Nós na T, que é um sítio maravilhoso de permacultura, num local no meio da natureza. Tem estadia na casa ao lado, uma casa que é exatamente para isso. É lindo, lindo, lindo. Vocês vão estar imersos na natureza, imersos no conhecimento ancestral da Ayurveda, com um Vaidya que tem muito conhecimento, tá? Há alguma restrição para ingestão de babosa? Boa pergunta. A gente deve tomar cuidado com aquela parte amarelada, tá? E toma cuidado, obviamente, né, durante a gestação, né? É, tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade também maior e podem ter algum tipo de irritação com a babosa. Eu já vi isso acontecer também, tá? Mas, normalmente, a babosa, ela ingerida internamente, ela tem efeitos fantásticos. Eu não sei se vocês já usaram, tá? Tanto internamente quanto externamente. No meu livro, eu falo dela, tá? Das principais plantas, vocês vão ver que todas as principais plantas que a gente tem aqui, eu falo bastante delas. Então, as aplicações externas da babosa são incríveis também, tá? Internamente também para gastrite, para constipação, ah, distúrbios menstruais, externamente para queimadura. Eu mesmo já usei a babosa para queimadura. Eu tinha uma moto quando eu morava no Rio de Janeiro e queimei a minha perna. É incrível. Tatiana já usou também, Tatiana? É incrível, né? Quer falar para gente aqui? Eu queimei a testa, feio. E aí eu passei babosa, eu tinha babosa no meu quintal e não fiquei com nenhuma marca, nenhuma, assim, foi curou muito rápido. Incrível, Com né? água quente, queimei com água quente. Eu estava lendo um artigo sobre ela, que ela tem uma capacidade de melhorar a microcirculação da pele. E é rápido, é muito rápido mesmo. Você coloca, ela é como se, assim,
como se fosse realmente um remédio alopático muito eficiente. Eu não sei se existe algum remédio alopático que tenha um efeito tão eficiente quanto a babosa, tá? Se o pai do Guarava exporta, não, ele não exporta não, tá? Ô, Hum, Mário, sim, a babosa, quando eu tenho o pé dela aqui, né? E eu uso ela medicinal, né? Dessa forma, e eu tiro, o que é conhecido aqui no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, de tirar o sangue dela, né? Aí uma cliente falou: como assim tirar o sangue da babosa, né? Então, na hora que a gente corta o talinho, que é aquela parte que no começo ela fica amarelada, mas eu deixei por 2 dias ela num potinho de inox, com um pouquinho só de água ali, e aí no dia seguinte parecia sangue, Mário, impressionante. E aí ele escorreu todo aquele chamado sangue, entre aspas. Aí eu limpei ela e aí sim eu fiz um tônico que foi muito bom para uma pessoa que tinha assim sérios problemas gástricos e tudo mais. Eu fiz assim doses bem pequenininha e observando e tudo e foi super excelente. Também como um tônico facial, né, para as questões de pita, doxa, se ela esfria, ela é com soro fisiológico, mas soro fisiológico caseiro. Foi bem bacana esse experimento, viu? muito bom, fantástico. Ela é incrível, não tem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, né? A babosa é uma planta milagrosa, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O Fernando está falando, gostaria de ver a aula do começo. Essa aula aqui, tudo bem, eu vou disponibilizar lá no grupo por um breve tempo, tá? É, a Manuela falou, obrigado. Graças, Mário Quieto. Seguir aprofundando, vou ver o livro e as possibilidades de fazer o curso. Venha sim, venham todos, gente. Estão todos convidados, tá? Depois eu vou botar o link lá no grupo, tá? Lu, minha amiga querida, também muito bom ver você por aqui. Mário, deixa eu aproveitar e Sim, te perguntar um negocinho. por Na favor. dengue, a gente pode usar o Guduti do jeito que você prescreve para a gente, de manhã em jejum, com aguinha morna? Ó, o Guduti pode se usar sim. É uma planta, ó, como ela é boa para febres, né? Então ela é útil na dengue, na, no Covid, tá? Na dengue, tem indicação do Guduti Sattva, que é o extrato aquoso do Guduti. Assim, é uma parte um pouco mais refinada do Guduti, tá? Hum, Não vou entrar em É que detalhes a, aqui, mas assim, aham, mas é que o Guduti normal pode ser usado também, tá? pode. É que a Aline tá com dengue Ah, agora. e assim, importante quando a gente tem febre, tá? Seguir as recomendações, não só tomar erva, mas seguir as recomendações para febre, tá? Porque quando a gente está com febre, o Agni fica arrasado. E aí a pessoa fica acamada, fica sem fome, tá? E as pessoas elas cometem um erro gravíssimo, que é: tô fraco, vou comer carne, vou comer arroz, feijão, e tá tudo errado, tá? Não deve fazer isso. Ela deve tomar caldo só. Primeiro porque não tem Agni para digerir. Você vai comer carne, que é comida para quando você está no auge do seu Agni, né? É comida para pedreiro, você vai comer carne, arroz, feijão, não sei o quê. Então tá tudo errado, tá? Você tem que fazer a dieta prescrita para febre, tudo bem. Aí você vai tomar o Guduti, vai ter um resultado legal. Se você faz isso, não é bom, tá? E eu vejo muito, muito isso acontecer, tá? Muito. As pessoas se enganam, acham que está doente, tem que comer mais, né? Ou tem que comer para ficar forte. Isso aí minha mãe falava. A minha mãe sempre falou isso, tá? Enfim, a gente precisa tomar cuidado, porque na maioria das vezes é o contrário. Ou você não come nada, faz jejum, ou você toma um caldo ralo, ou você faz uma dieta leve, tá? São essas as opções, tá? Comer muito é para tonificação, é para aumento de tecidos, é para quando a pessoa está com um metabolismo muito eficiente. Doente, ela precisa cuidar. Se ela não cuidar, ela vai piorar.
E eu vejo isso a toda hora. Na minha clínica, a toda hora. As pessoas não adoecem porque estão comendo pouco, é porque estão comendo muito, porque estão comendo muito errado, estão misturando muitas coisas que não devem ser misturadas, estão comendo 6 vezes por dia, estão comendo sem fome, enfim, são coisas assim que são totalmente opostas ao que o Ayurveda fala, tá? Então, a maioria dos problemas são derivados do excesso de nutrição e não da falta, tá? A falta pode ser que Tá ótimo. a gente veja num local assim mais pobre, a pessoa não tem o que comer e tal, mas não na realidade que a gente vive, tá? Obrigada, É, amor. Valeu. tá certo? Valeu. É, o Beijo. que mais aqui, ó? Todo mundo, obrigado, gente. Agradeço vocês aí pela participação também, tá? E vamos juntos. Esse ano já começou, mas muita coisa nova vem por aí também, tá? Eu estou reestruturando os nossos programas aí para profissionais de Ayurveda e vai vir coisas muito bacanas por aí, tá? Como eu tenho feito aí com vocês, com muitos dos colegas que estão aqui, dos meus alunos que agora também alunos do Gaurav, tá? Eu tenho um grande prazer em compartilhar com vocês e, enfim, é uma das coisas que me traz satisfação, é estar compartilhando com vocês e, enfim, eu estou elaborando um programa mais bacana ainda aí para vocês seguirem, para a gente seguir junto, tá? E, enfim, trocando muitas coisas, muitas curas, tá? E possibilitando cada vez mais fazer um Ayurveda brasileiro, tá bom? Então é isso, gente. Muito grato pela participação de vocês. Muito obrigado. E vamos juntos aí. Eu estou sempre fazendo essa divulgação aí, né? Essas aulas estão sempre acontecendo, né? Tem essas aulas que eu dou aulas interessantes, assim, abertas, e aulas, enfim, que são cursos mais longos, né? Para a gente caminhar junto e aprofundar nos nossos estudos, tá certo? Muito grato, gente. Nos Boa vemos. noite, Nos Mário. vemos. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, querido. Boa noite. Excelente, como sempre. Obrigado, minha amiga. Boa noite, Mário. Obrigada. Tchau, 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 pessoal. Tatiana. Um prazer. Prazer. Tchau, tchau.